Seja bem-vindo a mais um GC Online. Nós já estamos aqui no estúdio, sentados no nosso sofá, nas nossas poltronas, para mais um tempo de adoração ao Senhor, de conhecimento da palavra. E você é o nosso convidado especial para nós viajarmos pelas páginas das Escrituras. Mas antes disso, eu quero apresentar para você todos aqueles que estão comigo aqui. A pastora Lívia Daniele está aqui do meu lado, a Fernanda Lucas, o Alisson Borges. Vamos juntos aqui com você que está aí nos assistindo, aí no sofá de casa, né, nessa jornada de mais um GC Online. Mas vamos orar antes de começar? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia, obrigado por mais um programa. Nós estamos aqui porque a Tua graça nos concedeu esse privilégio, que o Teu Espírito Santo nesse momento possa nos conduzir em tudo, que o Senhor fale aos nossos corações, abençoe cada um daqueles que nesse momento estão nos assistindo por meio da TV ou por meio da internet, que o Senhor os abençoe e que juntos nós possamos ser abençoados, Deus, pela palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome, seja exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Glória a Deus, que o nome do nosso Senhor seja exaltado sempre, em todos os dias, em todos os momentos, em cada área da nossa vida, amém? Nós vamos então, nesse GC Online de hoje, falar sobre o tema Servindo por meio dos dons espirituais. É uma introdução aqui a um punhado, né, desse texto de Romanos, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esses dons, sobre a diversidade dos dons na igreja. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Romanos 12, seguindo, né, o nosso estudo do livro de Romanos.
Romanos capítulo 12 do versículo 3 ao versículo 5. Romanos 12, do 3 ao 5. A palavra do Senhor diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Glória a Deus. A base para o serviço ao Senhor é o amor, não é? Afinal de contas, o amor é o elo que rege a vida cristã. E ele é uma manifestação de uma vida transformada. Não temos como viver a vida em comunidade, viver a vida em igreja, viver a vida humana até sem amor, porque sem amor a gente está sendo conduzido para a morte, não para a vida, né? Para a continuidade da vida. Então, o amor, ele rege, ele é o elo que rege a vida cristã. Afinal de contas, somos cristãos porque Cristo nos amou, porque Ele inundou a nossa vida, conquistou a nossa vida com o seu amor que é tão grande, ousado, infinito, extravagante e extraordinário. Então, esse mesmo amor que Ele nos amou, Ele também derrama sobre nós, Ele derrama sobre mim e sobre você. Ele nos ensina a amar, Ele nos ensina como andar em amor. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, também escreveu o primeiro livro de Coríntios, né, 1 Coríntios. No capítulo 13 vai falar sobre tantas características do amor e às vezes a gente até erra na interpretação desse texto, a gente acha que ele está falando de um amor romântico, daquele sentimentalismo, aquele emocional, mas não, Paulo está falando sobre o amor do tipo de Deus, é o amor respaldado no caráter do próprio Deus, que é o amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. O amor que jamais acaba é o amor que é do próprio Deus, vem do próprio Deus e Deus comunica esse amor a nós. E baseado nesse amor que nós recebemos, nós podemos servir ao Senhor também com os dons que Ele mesmo nos deu. Esses 2 versículos do apóstolo Paulo, ele está iniciando aqui, ele está fazendo uma introdução. Ele vai entrar agora numa ala onde ele vai falar sobre os dons, né? E aqui nesse momento, Paulo, ele nos leva, nos conduz por esse caminho de equilíbrio a respeito de como nós pensamos de nós mesmos. O que eu penso de mim mesmo? Como que eu me valorizo, me desvalorizo? Onde eu encontro a graça de Deus na minha vida, nessa caminhada de serviço ao Senhor? Por que ele faz questão de falar sobre isso aqui em Romanos? Porque eu e você, nós precisamos ter um entendimento muito claro de que tudo que nós temos, quem nós somos, o que nós fazemos, tudo vem de Deus. E a gente volta novamente para o final do capítulo 11 de Romanos, que diz, né? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Isso não é apenas uma música que a gente canta, não é apenas uma frase de efeito, uma frase pronta, uma frase bonita. Isso precisa ser uma prática na nossa vida, nos nossos dias, vivendo, né, a nossa vida, entendendo que a nossa vida é dele, veio dele, foi ele que nos deu. A nossa vida é para ele, é por ele, né? O motivo da nossa existência é o Senhor. E é para a glória dele que nós vivemos. Então isso também se aplica aos dons que nós recebemos do Senhor. E aí o versículo 3, Paulo inicia dizendo: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. Eu sempre digo que o complexo de inferioridade e o complexo de superioridade são a negação da graça de Deus. A gente não pode nem pensar menos do que a gente é, nem pode pensar mais do que a gente é. Porque se a gente pensar menos é autocomiseração. Se a gente pensar mais é soberba, é orgulho. A gente precisa ter um pensamento equilibrado. Precisamos estar mergulhados na graça de Deus para não viver esse desequilíbrio de senso na nossa vida. Esse desequilíbrio de como nós lidamos com a gente mesmo. Então Paulo está dizendo para a igreja em Roma e dizendo para mim e para você em pleno século XXI, pela graça que me foi dada, eu digo que a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas pense de si
com equilíbrio, não é, pastora Lívia? Exatamente. Equilíbrio no pensamento. A gente falou disso pensamento, né, no último GC Online, e agora a gente está falando aqui sobre o uso dos dons, está falando sobre dons, mas é tão interessante que, para a gente entender, porque antes da gente entrar nesse lugar de dons, a gente precisa de ter uma visão alinhada de quem a gente é em Deus primeiro. Porque não adianta a gente começar a querer fazer 1000 coisas para Deus, Deus me deu esse dom, aquilo outro, se eu penso de mim menos do que Deus quer que eu pense sobre mim, ou pense mais, né, como um sentimento de soberba e orgulho. Ou seja, antes de eu manusear, de eu colocar ativa todos esses dons que Deus me deu, eu preciso de ter uma real encontro com a palavra de Deus para alinhar quem a Lívia é diante desses dons, porque os dons não me fazem ninguém diferente do outro. Os dons, como a gente vai discorrer depois aqui, tem a ver com a unidade, né? Mesmo sendo dons diversos, tem tudo a ver com a edificação do corpo e tudo mais. Mas antes de eu exercer esses dons todos de Deus, eu preciso de ter um coração alinhado, de verdade, ao meu entendimento de quem eu sou em Deus, para eu não me achar demais, né, diante de todas as outras pessoas, e também não me comparar e me achar de menos a ponto de eu enterrar meus dons e dizer, não sou tão assim, não estou apto tanto assim para fazer as coisas de Deus, olha só o pequenininho que eu sou. As duas atitudes, tanto de superioridade quanto a de inferioridade, como você falou, anulam a graça de Deus, porque a gente, de fato, os dons que estão sobre nós é pela graça, pela misericórdia e tudo mais, e como a gente falou sobre transformação, é um processo contínuo na nossa vida, e nós precisamos de ter entendimento de quem nós somos, para não pensar mais e nem pensar menos. Eu amo aquele livro do Ego Transformado. Gente, se você não leu esse livro ainda, é muito bom. Ele é um livretinho do Timothy Keller, lê esse livro, e realmente você vai ter esse entendimento de que Paulo está falando, da gente não pensar diferente daquilo que a gente é. Que Deus mesmo venha fazer trazer essa luz para nós, essa revelação de quem nós somos nele, em nome de Jesus, né? Para que a gente possa exercer os dons de maneira linda, né? De maneira realmente que edifica, que abençoa as pessoas, né? E para a glória de Deus, principalmente, né? Exatamente, exatamente. E aí esse equilíbrio, ele dá uma base, né, para a gente servir. A palavra de Deus é a balança que nos equilibra. Por meio da palavra a gente é confrontado, leva aquela lapada na cara, se põe de seu lugar, se enxerga, meu filho, se enxerga. Né? Mas também a palavra de Deus, ela é cura para aquilo que está ferido em nós. Ela nos levanta onde nós estamos caídos, por meio do conhecimento da palavra, o lavar regenerador do Espírito. Nós somos purificados, lavados e podemos encontrar esse lugar de equilíbrio, né? Ou seja, nem soberba e nem autocomiseração, mas equilíbrio, valorização de acordo com aquilo que Cristo nos valoriza. E isso aí vai dar base para nós servirmos ao Senhor por meio aqui dos dons que Ele nos deu. E aí a gente entra em um campo de diversidade. Por que Paulo, ele primeiro precisou falar sobre esse equilíbrio para depois falar sobre a diversidade dos dons? Para que nós não venhamos a cair no erro de achar que existe um dom mais superior do que o outro dom. Não existe. A Bíblia está sendo clara e taxativa comigo e com você. Não existe um dom que seja superior ao outro, no sentido de, porque eu tenho esse dom, sou melhor do que fulano. Porque fulano tem aquele dom, ele é melhor, ele é mais importante do que eu. Não existe. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, a gente acaba fazendo essas medições e a gente coloca algumas pessoas, por causa dos seus dons, em um lugar superior, quando não existe essa questão de superioridade nem de inferioridade quanto aos dons, porque Deus, de uma forma graciosa, maravilhosa, distribuiu. Aqui na discussão da lição na agenda, diz assim: Deus repartiu entre o seu corpo, sua igreja, qualidades das mais diversas. O nosso Deus é criativo, portanto, com o objetivo de que a igreja e os irmãos sejam edificados, nos deu dons distintos e igualitariamente importantes, fundamentais para o funcionamento do corpo. Assim como na estrutura do nosso próprio corpo, né? Não existe aquele membro, aquele órgão que é mais importante do que o outro. Qualquer membro do seu corpo que adoecer, você vai sentir a dor dele. Qualquer órgão que parar de funcionar, de cumprir a sua função, você vai sentir a falta dele.
Por mais que esse órgão, esse membro, você não saiba nem o nome, tem uns órgãos, tem uns nomes diferentes, a gente nem sabe, né, qual que é o nome, uns membros, umas partes dos nossos ossos, que a gente nem sabe dizer o nome, mas se você perder essa partezinha, por menor que ela seja, já vai fazer toda a diferença. É como falam sobre aquele dedo mindinho do nosso pé, que a gente só sente ele quando leva uma topada, né? A gente esquece o bichinho lá amassado, apertado, a gente nem lembra. Mas quando você leva a topada, você lembra que você tem um dedo mindinho no pé. E quando você perde esse dedo mindinho do pé, até o equilíbrio do seu corpo fica comprometido. Porque ele é mínimo, ele é pequeno, escondido, mas é igualmente importante. Assim como os outros dedos do seu pé, assim como o resto do seu corpo. Não existe uma supervalorização ou inferiorização dos membros do corpo de Cristo. Independente de qual é o seu dom. Se Deus te chamou, se Deus te deu um dom, você é importante para o Senhor. O dom que Deus te deu precisa ser usado para servir a igreja. Muitas vezes, né, Fernanda, a gente acaba pensando assim, mas eu não sou bom o suficiente. Mas o meu dom é muito insignificante, é muito pouco que eu tenho para oferecer. Como se não tivesse sido Deus que tivesse nos dado esse dom. E se Deus nos deu é porque é importante, né? Sim. Criou-se aí um estigma. É um estigma? Nem sei. Às vezes a gente fala umas palavras que eu nem sei se é a palavra certa, mas é bonita. Criou-se um estigma de que o melhor dom, né, pensando no contexto da igreja, é aquela pessoa que está ali no louvor, ou que está ali pregando. Enfim, como que a gente precisa também das pessoas que atuam ali nos bastidores, das pessoas que estão lá atrás sem ninguém ver, mas que estão de joelhos dobrados ali, orando por nós, das pessoas que estão ali limpando, servindo, enfim, não só no contexto da igreja, né? A gente, de fato, não nasceu para viver sozinho. Esse texto, na verdade, Romanos 12 inteiro, assim, é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, porque a Bíblia toda é muito rica, né? Mas é de uma riqueza, assim. É tão lindo ver que Paulo, primeiro, ele nos alerta sobre a nossa identidade, né? Algo que o diabo quer roubar de nós o tempo inteiro. Ou que a gente se ache melhor ou pior, que a gente se perca mesmo da nossa identidade de filhos amados do Senhor. E depois falar sobre isso, né? Sobre a questão do corpo, da comunhão. Gente, eu não consigo fazer sozinho. Eu já tentei várias vezes fazer algo que eu preciso do outro, das pessoas, e não tem como, sabe? A gente precisa. O Matheus, ele tem muito para me ensinar, a Lívia, o Alisson, e coisas que eu também posso ensinar para eles, enfim. Essa diversidade só faz com que a gente consiga atrair mais pessoas cada vez mais, valorizar, enfim, para que no final a obra de Deus seja feita mesmo. É verdade. E a rejeição dessa diversidade é realmente um reflexo do orgulho e da soberba do nosso coração. O coração do homem, ele é corrompido, né? Ele gosta muito de ter atenção para si, ou ele gosta muito de fazer tudo do seu jeito. E quando nós rejeitamos essa diversidade dos dons, essa diversidade, essa multiforme graça de Deus, nós estamos, inclusive, nos achando mais sábios do que o próprio Deus. Porque se Deus quis dar o dom para aquele irmão e não quis dar para você, glória a Deus por isso. Mas se Ele quis dar um dom para você que Ele não quis dar para outro irmão, glória a Deus por isso também. Irmão, entenda que se você tem um dom é porque a graça de Deus te alcançou, isso já é suficiente. Você não precisa ficar se comparando com outra pessoa, se comparando com o que o irmão tem, com o que Deus está fazendo na vida do seu irmão. Porque o que Deus tem para você é para você. O que Deus tem para o outro é para o outro. Então humilhe o seu coração, que a gente possa humilhar o nosso coração diante desse entendimento, diante dessa verdade, para que a gente viva, né, cumprindo aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida de forma específica. Senão a gente vai perder demais o tempo falando a vida do outro, pensando o que o outro está fazendo, criticando o dom do outro, querendo ser melhor do que o outro. Quando, né, o pastor Márcio, ele sempre fala que aqui em Lagoinha a nossa competição é para ver quem vai servir mais, quem vai servir o outro. Essa deve ser a nossa competição. Isso é que deve queimar no nosso coração, é servir ao Senhor com aquilo que Ele nos confiou. É entender, né, que o ministério cristão, ele abençoa sim pessoas, mas ele é feito para o Senhor, ele é feito para a glória de Deus. Por isso a gente pode abrir o nosso coração para essa diversidade. Existe uma frase que, na verdade, o autor dela não foi definido até hoje. Mas já disseram que era de Agostinho de Hipona, já disseram que era de C.S. Lewis. Esses dois primeiros eu acredito que realmente não foi. O último que eu ouvi era de um homem chamado Rupertus Meldenius. A frase é a seguinte: naquilo que é essencial, a unidade.
naquilo que não é essencial, a diversidade. E sobre todas as coisas, que prevaleça o amor, a fraternidade. O que é que esse autor, esse pensador está dizendo? Naquilo que é essencial, ou seja, dentro da obra de Cristo, das Escrituras, a centralidade do Evangelho, a salvação pela graça, a justificação pela fé, aquilo que a palavra de Deus nos traz como essencial, nós precisamos estar unidos, independente da nossa diferença, independente do meu dom, do dom do irmão, independente da minha igreja, da minha instituição. Eu preciso estar firmado na palavra, é ela que rege a minha vida. O amor do Senhor sobre nós, o amor que é o elo que rege a vida cristã, como a gente falou aqui no início do programa. Então, nisso, no essencial, a unidade. Agora, naquilo que não é essencial, em como o dom vai ser desenvolvido, né, onde isso vai ser feito, algumas coisas que são tão periféricas e muitas vezes causam mais discussões do que negar aquilo que é essencial. Muitas vezes nós negamos o essencial, então nem aí. Mas em coisas periféricas, em coisas não essenciais, a gente entra em confusão por besteira, por coisa que a gente não devia estar brigando. Esse autor está dizendo, naquilo que não é essencial, a diversidade. Entenda que o seu irmão não precisa ser igual a você, que os outros não precisam ser igual a uma cópia de você. Então, nisso que não é essencial, a diversidade. E sobre todas essas coisas, parafraseando 1 Coríntios 13, o amor, que é o elo da perfeição. Sobretudo que a nossa vida, que o nosso serviço seja tudo regado pelo amor, o amor do Senhor sobre a nossa vida. Então, entender, não é, Alisson, que muitas vezes a gente vai ter que lidar com esse diferente que não vai concordar em tudo com a gente. Inclusive, quando a gente fala até sobre denominações, sobre igrejas e tal, porque fulano é de tal igreja. E às vezes a gente, até sem querer, muitas vezes, se coloca nesse lugar que eu sou superior porque eu sou de tal igreja. E isso não existe, né? Porque a graça de Deus, ela é multiforme a se revelar a nós e a nos capacitar também para propósitos distintos com o fim de glorificar o nome dele, né? Exatamente. E eu vejo esse ensinamento do versículo 3 muito necessário porque coloca a gente no nosso lugar. Então não é para a direita, não é para a esquerda, mas no nosso lugar, né? De humildade, de reconhecimento daquilo que Deus entregou para mim. E o que Deus entregou para mim é diferente do que Ele entregou para Fernando, que entregou para a Lívia. Então, a partir do momento que eu reconheço isso, eu consigo ver que existe beleza no assumir o meu próprio papel. Então, meu papel é esse, eu entendi que é isso que Deus quer de mim, é esse dom que Deus me entregou, eu vou fluir nele, enquanto o meu irmão do meu lado vai estar fluindo de outra forma. Então, existe uma beleza no reconhecer o meu próprio papel, reconhecer aquilo que Deus me entregou e que o que Ele me entregou não é maior ou melhor ou nem menor do que o meu irmão recebeu. Então, isso faz com que a gente se coloque no nosso lugar e entenda que a gente não deve buscar o que o outro irmão tem e também não deve cobrar do irmão aquilo que Deus entregou para nós. Então, se Deus entregou alguma coisa para mim, um dom para mim, não é por isso que o meu irmão vai ter o mesmo dom. Então, isso faz com que eu busque nele aquilo que não tem em mim. Isso forma um corpo. Não tem como a gente ter uma mão com 2 dedos mindinho, 2 dedos do meio, 2 polegar. O que vai formar é realmente essa diversidade. Então, a partir do momento que a gente entende o nosso papel e o papel do outro, isso faz com que a gente busque trabalhar junto. E essa que é a beleza do corpo, né? Essa que é a beleza da igreja. E é um ensinamento que a gente deve levar para todas as situações, dentro de um meio eclesiástico, dentro de um meio de comunhão, né? De união. Amém. Achei muito linda essa frase que você falou. Essa é a beleza da igreja. De fato, a diversidade é a beleza da igreja. Esse senso de pertencimento um ao outro, assim, um do outro, de necessidade. Eu preciso de você, você precisa de mim. Tem até aquela música, né, antiga. Eu preciso de você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Isso aí. Sem tremer, sem chorar. Isso aí, exatamente. É muito importante a gente ter esse senso. Essa é a beleza da igreja. É eu não ser suficiente em mim mesmo, mas eu preciso da Lívia, da Fernanda, do Alisson, e nós precisamos uns dos outros aqui. A gente que está aqui gravando, nós precisamos da galera que está atrás das câmeras, da galera que está lá na produção. A gente precisa uns dos outros para fazer a coisa acontecer. Essa é a beleza da igreja. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Então, aquele que se gloria em si mesmo, ao invés de se gloriar, como Paulo diz em 1 Coríntios 10, 17, aquele que se gloria,
Glorie-se no Senhor. Se você tem o que se gloriar alguma coisa em você, transforma isso em glória para o Senhor, em exaltação ao nome do Senhor. E aí o versículo 5, concluindo, diz, né? Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Que maravilha! Como é gostoso viver a igreja. Como é gostoso viver a diversidade, entender que naquilo que me falta eu terei alguém para me suprir. Eu terei alguém para me completar e juntos nós vamos cumprir a missão de Deus. Juntos nós vamos cumprir os propósitos eternos do Senhor na unidade. Não existe, irmãos, não existe, não tem como nós, de forma separada, de forma individual, vivermos a vontade de Deus. Porque a vontade do Senhor e o propósito de Deus se estabelece por meio da sua igreja, por meio da vida da igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja, ela é preciosa para o Senhor. A igreja está sendo preparada para o encontro com o Senhor. Então, para você estar nesse grande encontro, você precisa estar inserido no corpo. Mesmo que tendo nessas divergências, são vários membros distintos, diferentes, mas nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. E somos guiados pelo cabeça, que é Ele mesmo, nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Glória a Deus por essa verdade, por essa palavra. Eu oro para que, em nome de Jesus, essa palavra possa entrar no seu coração e ela possa dar muitos frutos. Então, a minha igreja, viva. Na igreja eu falo, né? Você não precisa morrer pela igreja porque Cristo já morreu por ela. Pastor Flavinho que sempre fala muito isso. Mas o mínimo que eu e você podemos fazer é viver amando a igreja de Cristo. Amém. Então faça isso. Viva amando a diversidade do corpo e usando isso para a glória dele. Amém? Vamos orar então para concluir mais um GC Online. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, por falar conosco por meio das Escrituras e assim nos conduzir para esse caminho de respeito, de tolerância, de alinhamento, de amor, de acordo com o amor que o Senhor tem para nós. Que o Senhor faça isso ser verdade na nossa vida, não apenas conhecimento, entendimento, palavras, mas verdade prática, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está nos assistindo, está nos acompanhando. Deus, que o Senhor, com o seu renovo, com o seu favor, possa ser todos os dias sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Senhor te abençoe e até o próximo programa. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória.